Sejam bem-vindos ao nosso CarmoCast. E hoje, no nosso segundo episódio, nós temos uma participação muito especial, né, Fernanda? Tchan, 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 tchan. Quem será? Quem será? Padre Edinaldo. Seja muito bem-vindo, Padre Edinaldo, é um prazer recebê-lo para o nosso bate-papo. Nós queremos saber um pouquinho, né, sobre toda a sua trajetória. O que mais, Fernanda? Trajetória, festas. Festa de Nossa Senhora do Carmo. Todas as curiosidades sobre as ordenações, sobre a nossa igreja, né, também. Exatamente. Então, já começando, né, como que foi o seu despertar vocacional? Como que foi, assim, quando que o senhor descobriu que queria mesmo ser padre? Conta um pouquinho para nós. Eu ouvi a semana passada a mesma pergunta. Uma pessoa perguntando como é que eu descobri que eu seria padre. Foi até na academia. E, de fato, não tem uma resposta, não tem algo assim de uma vez. A vocação, para cada um, ela se manifesta de alguma forma, de uma maneira. E, no meu caso, eu sempre tive essa curiosidade e essa vontade. Talvez também seja pela formação religiosa, a maneira como a família fazia com que a gente tomasse conhecimento, né? Você conhece ambas as partes da minha família. Então, a formação religiosa foi muito grande. Mas eu nunca tive alguém dizendo, você tem que ser padre. É algo que surgiu, fui alimentando e as pessoas que eu tinha contato davam força para isso, né? Os avós incentivavam, né? Se eu queria ser coroinha, meus pais faziam de tudo para que eu pudesse ser coroinha, para que eu pudesse vir à cidade. Nas minhas brincadeiras de infância, se eu tinha vontade brincar de celebrar missa, fazer uma procissão com os colegas na roça, eles aderiam. Então, esse processo foi crescendo. Houve um tempo que eu não queria saber mais disso. Já no segundo grau, eu achei melhor. Não pensava em fazer psicologia ou outra coisa qualquer. Mas quando terminando o segundo grau, eu falei, não eu tenho que ir. E fui, fiquei. A importância da família, né? Demais. A base familiar, né? Fazendo descobrir. E era muito forte isso, né? A catequese familiar era muito forte. Inclusive a tradição das festas. A gente teve aí a festa junina, foi um sucesso. A tradição das festas, a fogueira, os mastros, né? Para nós em Campos Gerais, hoje ainda temos resquícios, mas há um tempo atrás essa questão de festa junina era muito forte. Ainda mais a questão de comunidades, não existia muita comunidade rural. Quando nós pegamos aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o que era? A Capela das Amoras, Fortaleza, Galo, Boa Vista dos Coqueiros, e aí depois foram surgindo outras capelas, né? Então as comunidades se fortaleceram, mas a devoção do povo era o quê? Rezar no Santo Cruzeiro, fazer procissão para o Santo Cruzeiro, os terços, né, congada, folia de reis e a tradicional festa junina, os terços juninos, né, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então isso unia muito a família, né? Em torno do forno de barro, aquela coisa arada toda. Que a gente resgatou um pouco nós agora, resgatamos, né? Agora. E foi muito bom. Na festa da paróquia. Quem era o pároco na época que o senhor foi para o seminário? Quem que deu esse apoio? Porque acho que tem uma carta de recomendação que é feita, né? A minha formação ela acontece aqui em Campos Gerais, o padre Antônio Osório, né, era o pároco. Eu ainda peguei o monsenhor vivo. Eu convivi com o monsenhor aqui na casa paroquial, que eu entrei para ser sacristão, para que eu pudesse ter condições de estudar. Eu precisava estudar. Tinha feito a 4ª série na roça e depois já da 5ª série em diante teria que ser aqui na cidade. E eu morava na roça. E vir para a cidade era muito complicado. Nem asfalto tinha naquela época da Ponte das Amoras para cá. Sem colocar também as questões financeiras. E o monsenhor Teófilo aceitou que eu fosse sacristão. O padre Roberto havia acabado de ser ordenado e tinha acabado de chegar em Campos Gerais. O monsenhor Teófilo estava muito doente, né, acamado, e eu me lembro que o padre Osório entrou comigo no quarto dele, ele na cama, e o padre Osório perguntou para ele, monsenhor, esse é o menino que eu falei para o senhor que
seria bom que ele fosse sacristão para estudar, ele tem vontade de ser padre, o senhor autoriza? Aí o Monsenhor Teófilo só me perguntou uma coisa, você aguenta bater o sino? Os sinos da igreja? Eu falei, sim, já sou coroinha há muito tempo. Ele falou, então tudo bem. E eu vim morar na casa paroquial, né? E durante o período que eu fui sacristão, o padre Roberto estava aqui. E logo em seguida, eu entrei em fevereiro, como sacristão, o Monsenhor Teófilo morre logo em seguida, e aí o padre Osório assume a paróquia, e fica o padre Roberto como vigário paroquial dele. Certo. Aí depois eu já vou para Alfenas, né? Vou continuar os estudos em Alfenas, depois minha família muda para lá, mas a minha ligação continua em Campos Gerais. Quando eu vou para o seminário, eu já não morava mais na roça de Campos Gerais. Já morávamos em Alfenas. Tá. O seminário era em Campanha? Campanha, filosofia foi em Campanha e a teologia em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre. Aí, como você disse a respeito da carta de apresentação, quem fez a minha carta foi o padre Osório e o padre Roberto também assinou embaixo. E eles me deram uma cópia, eu tenho a cópia dessa carta. Que bom, muito legal, eles né? escreveram. Isso aí. E, assim, é um percurso longo já, né? Quase 25 anos de ordenado. A gente falando um pouquinho de vocação, nós tivemos aí, né, a ordenação do Frei Eduardo, o Yuri, que se tornou diácono. O que o senhor falaria hoje para um padre que estava, né, para um diácono prestes a se ordenar, assim? Que conselho o senhor daria? Olha, às vezes eu me pergunto se valeu a pena, se eu faria de novo. Que eu faria tudo outra vez, sim, sem sombra de dúvidas, não me arrependo. É um desafio a cada dia. Da mesma forma como uma família, um casal, enfrenta os seus desafios diários, né? Um matrimônio você tem que refazê-lo a cada dia, né? Você tem que lutar por ele a cada dia. Na vida sacerdotal é a mesma coisa. Hoje em dia, toda a tecnologia, tudo é muito rápido, né? O que nós falamos dentro de uma celebração, né? Hoje, muitas vezes as redes sociais vão lá, faz um corte na nossa fala, publica o que apenas interessa, não pega o contexto. Se uma missa é transmitida, por exemplo, você está dentro da paróquia. Então você acaba colocando o evangelho de acordo dentro da realidade que o povo está vivendo. E se a gente não toma cuidado e não for muito claro, quem está distante às vezes acha um absurdo como que o padre se referiu dessa maneira, mas não sabe de outra forma, o contexto, né, que a comunidade está vivendo. Então, hoje em dia, você tem que ser muito atento ao que está acontecendo no mundo e dentro da comunidade. Óbvio, fidelidade ao magistério da igreja, fidelidade à liturgia, um amor incondicional a isso. Claro. Se a gente não tiver isso, não dá conta, né? E estar disposto a enfrentar os desafios. O Cristo deixou bem claro, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. E ele não prometeu nada além do que ele passou. Ele não nos prometeu nada, nenhuma vantagem em cima disso. Então, é algo que nos realiza, mas também humanamente você tem que saber trabalhar, contar com as lideranças. Eu tive a sorte, essa é a 4ª paróquia que eu passo. Eu passei em poucos lugares, né? Eu fiquei 10 anos praticamente em Cruzília, quando ordenei. Depois fiquei 8 anos em Três Pontas, 6 anos em Nepomuceno, 7 porque enquanto estava em Três Pontas, administrei 1 ano também em Nepomuceno, as 2 paróquias. E agora aqui, em Campos Gerais. Mas nas paróquias por onde eu passei, eu tive a graça e a sorte de ter pessoas, de fato, de igreja, que estavam do meu lado, que abraçavam a causa, muitos que se tornaram irmãos e irmãs, amigos, né? E que a gente carrega junto, que você pode confiar, e tem uma visão de igreja muito bonita, e é capaz, às vezes, até de puxar a corda da gente, e dizer, padre, não, padre, olha, cuidado com isso. Então, nós temos que estar abertos a isso também. Essa é a verdadeira igreja. Sabe o que me deu curiosidade? O senhor está falando, né, de tantos lugares que o senhor já passou. Tem alguma
coisa engraçada. Né? Porque os desafios são muitos, Sim. né? As interpretações são muitas, mas e a parte? Tem Sim. alguma parte assim que você pode O contar? fato inusitado É. que aconteceu nesse percurso pra gente. São vários, mas tem um que eu sempre me recordo. Foi uma pessoa que entrou na sacristia após a missa para que eu benzesse uma imagem de Santo Antônio, pequenininha. E foi em Cruzília. Então, Cruzília era uma atividade muito intensa. Então, houve períodos que eu fiquei sozinho na paróquia. Então, todas as missas do domingo eram minhas. Se alguém não gostasse da minha missa, não tinha jeito, tinha que sair da cidade. Porque era apenas um padre na paróquia. Houve tempos que foi assim. Certo. Então, às vezes no domingo você estava cansado, né? E às vezes até meio assim, desatinado já à noite na última missa. Mas era um ambiente muito gostoso, eu ficava muito à vontade. Então, terminou a missa da noite, eu cheguei na sacristia, a pessoa chegou com Santo Antônio para me benzer, os ministros estavam todos lá, e uma que é sacristã ainda, ela chama Andréia, e uma pessoa boníssima, tem um amor muito grande à igreja, ela era sacristã também na época, e eu pedi, me traz água benta. Eu peguei o asperge, a imagem na minha mão, e eu não sei o que eu fiz, que a hora que eu joguei a água benta, o asperge bateu na cabeça do santo. E a cabeça do santo voou no meio dos ministros. Eu não sabia o que eu falava. E o dono da imagem? O dono da imagem do meu lado só disse, cata! Não sobrou um na sacristia. Sumiu todo mundo da sacristia e eu catando, procurando cadê a cabeça do santo. Aí a pessoa só falou assim, nossa, agora que eu não caso. E eu fiquei tão sem graça, e no outro dia eu falei assim, olha, amanhã eu vou procurar uma outra imagem, eu vou te dar um outro santo. Eu fiquei com muito sem graça. Mas o fato foi que todo mundo correu. A Andréia, que é a sacristã, ela lembra disso até hoje, ela chora de dar risada. A cara de espanto que eu fiquei. Com certeza ela ia E o cozinhar santo o sem Santo Antônio cabeça. feijão. Não, Ele ia ficar sem cabeça. E ficou sem o santo. Mas, Imagino que são muitas histórias, né? E desafios também. Então, para o senhor, o que é mais desafiante? Crianças inquietas ou adultos distraídos? olha, é muito difícil tirar a minha atenção. Muito difícil. Só se fizer algo muito extraordinário. Né? Agora, criança dentro da igreja é inevitável, tem que ter. Eu acho que a família tem que levar a criança. Até para acostumar, né? Tem que levar. Claro, você coloca uma criança, ela está subindo no altar, você vê que vai cair na escada. Todo mundo desesperado, a criança cai ou não. Então, isso, aí os pais têm que ter um jogo de cintura. Claro que às vezes tem criança que é hiperativa, mas aí desconcentra, aí você não consegue. E se você está fazendo homilia, enquanto a missa está acontecendo, isso não me incomoda não. Só se estiver derrubando tudo mesmo. Né? Mas durante a homilia, aí eu me perco. Eu não consigo concentrar. Eu não Perde o foco, né? Eu posso até escrever a homilia, mas eu não consigo. Se eu tiver que ler uma homilia ali no altar, para mim é muito complicado. Né? A minha preparação, eu tenho tópicos, né? Que às vezes já está na minha mente, eu não preciso. Né? Eu posso ter 5 celebrações no domingo, que às vezes é comum. Né? Não deveria ser, mas às vezes se torna, devido à realidade nossa. Mas cada um vai sair de um jeito, mas se ali tem algo chamando muita atenção e o povo começa a olhar tudo para lá, eu não consigo. Porque eu faço homilia olhando. Sim. Eu vejo a reação das pessoas. E faz um barulho, a igreja toda vai olhar. Então, ou seja, isso não. Agora, é muito difícil nas celebrações a gente perceber adulto assim fazendo. Desatento, né? Distraído, às vezes olhando. Não me incomoda também. Chegou uma pessoa que está com algum problema, ou algo mental, ou mesmo às vezes está embriagado. Entrou lá, foi falar comigo, eu não gosto nem que tire. Deixa, eu mesmo resolvo, encaminho. Isso não me atrapalha, não. Não me atrapalha. Mesma coisa, entrou o cachorro no altar, tira. Também pode deixar o cachorro lá, deitado, tranquilo. Lá. Tinha um tanto lá no Baixão, né? Mas lá teve... No café. Na primeira comunhão. Foi. E o pessoal até subiu em cima lá, porque... Mas lá teve um cachorro que matou o outro, né?
um cachorro acabou morrendo na briga. Lá? É porque tinha um pitbull no meio tá dos doido. cachorros. Ó. Agora, só falando um pouquinho dessa questão das crianças, sobre ir no altar, eu tava vendo, né, aqueles fatos curiosos que acontecem nas missas, né, às vezes o coroinha desmaia, isso. Teve uma criança que ela entrou, na hora que o padre estava fazendo a consagração, ela entrou dentro da batina do padre, e, assim, e o padre continuou lá fazendo a consagração, e a criança lá, e ela fazia assim com a batina, saía. Agora você imagina a situação do padre, né? Tem muita história. Então, Foi na muito... Quinta-feira Santa, se eu não me engano, foi na Quinta-feira Santa. Ou foi no domingo da Páscoa, foi numa missa em frente à matriz. Um menino chegou justo na hora que eu estava no Por Cristo e me puxando. A hora que eu coloquei o cálice, ele queria me dar um abraço. A hora que eu fui olhar, ele tinha ido embora. Né? Mas na maior educação, você vê que era o desejo dele era chegar perto. Né? Mas a hora que eu coloquei o cálice, né, Para mim poder não parar, atender, ele já tinha saído. Né? Mas depois voltou no final da missa. Ah, mas é muito, né, muito Sim, bom, isso sim. marca muito. Sim. Ai, Agora tem a diferença, né? O que eu disse, né? Quando a criança sai e às vezes se a família deixa e acha bonita, né? Então uma questão que às vezes não é formativo. Eu vejo, na minha opinião, não me incomoda se leva também. Mas vamos supor, os pais levam a criança com um carrinho de controle remoto para dentro da igreja. não dá. E isso eu já vi. Né? Não pedi para sair, não falei nada. Mas você vê que o povo fica incomodado com aquilo. Então, se você não começa a colocar limites, aos poucos mostrar. E outra, não é ficar quieto porque o padre é bravo. Que isso? A criança, muita gente tem... É uma coisa que me deixa chateado, que eu fico chateado. É quando alguém chega para mim, padre, me desculpa, mas eu preciso falar com o senhor, mas me desculpa por quê? É minha obrigação te atender. Né? É minha obrigação te dar atenção. Você não tem que pedir desculpa de chegar perto de mim. Porque se a vida do padre não for para atender as pessoas, vai ser padre para quê? Para ele mesmo? Deve ser a pior coisa do mundo. Não existe um padre para si mesmo. Não é? Então, mas o que é isso? Às vezes o medo que vai sendo colocado. Fica quieto porque o padre é bravo. É igual... Ou não faz isso que o padre vai xingar. Não. Essa educação pelo medo, ela é complicada. Sim. Eu falo isso como profissional de saúde, porque tudo, você vai dar injeção, hein? Olha lá, vou chamar o médico para você, hein? Vou chamar a enfermeira. É a mesma coisa. Aí as crianças acabam entrando em pânico, só de Sim. pensar que vai ter que fazer uma consulta, algo assim. Então essa educação pelo medo, ela não Não é funciona em saudável lugar em lugar nenhum. nenhum. Exatamente. Sobre... A gente teve as ordenações, né? O diácono Yuri e o Frei Frei Eduardo. Padre. Padre agora, Frei. né? O senhor pode explicar pra gente essa hierarquia? Nossa, ótimo. Se é uma hierarquia, como que é presbítero, padre, diácono, E explica frei também, religioso? pároco e vigário. É. Porque assim, as pessoas têm muita curiosidade, inclusive até me perguntam, e às vezes eu fico até um pouco insegura de falar algo que não corresponde corretamente. Então, acho que é legal a gente falar para todo mundo que está nos assistindo essas diferenças. Padre, frei, padre, diácono, presbítero, né? Pároco, vigário. O Código de Direito Canônico antigo, ele tinha outras nomenclaturas. Um exemplo, existia o pároco colado. Ele era nomeado pároco para uma cidade e só... Aliás, não saía de lá, porque morria e ficava lá, né? Então ele ficava a vida inteira, a paróquia era dele. E muitas vezes até se confundia o que era do padre, pessoalmente, e o que era da paróquia. Né? Era quase que uma coisa só. Depois essa realidade mudou. Hoje, o bispo ele nomeia um pároco para uma cidade. Quando ele coloca como pároco é porque ele já está seguro. Ele decidiu que aquele padre, naquele momento, é o melhor para a cidade e o pároco tem mais estabilidade. O administrador paroquial, ele tem a mesma função do pároco, mas o bispo tira a hora que ele bem achar que é necessário. Já o pároco tem mais estabilidade, é a única diferença. E o bispo pode renovar, se ele achar melhor. Então, no meu caso, eu fui nomeado para Campos Gerais por 6 anos. Nesse período, eu posso pedir para sair? Posso. Ele pode fazer alguma transferência comigo? Sim, desde que eu aceite. E também
num caso grave, houve uma denúncia, o pároco não está dando certo, né? Então, se acha por bem, né? Trocar. Vai fazer a remoção. O vigário paroquial é aquele que é colocado para trabalhar junto com o pároco. Ele vai ser o colaborador do pároco naquela missão. A responsabilidade da paróquia é do pároco. Então, o pároco tem a função administrativa. Mas nada impede o pároco também, né, se ele tem uma equipe boa, e no caso aqui, né, posso falar com tranquilidade, eu, o Padre Paulo e o Padre Mário, nós nos damos muito bem, já nos conhecemos há muito tempo, então nós dividimos o trabalho. Né? Eles, embora não tenham a responsabilidade diante da diocese, a responsabilidade administrativa, eles também se preocupam e tentam de toda forma colaborar. Nós conversamos muito sobre todos os detalhes da paróquia. Bom, isso ajuda muito. Né? Isso ajuda demais a conta. Isso vai facilitar o trabalho. Então, a diferença é esta. E o vigário, no caso do Dom Pedro, que agora foi transferido, mas que ainda está administrando a diocese. O bispo, né? O bispo, né? O Dom Pedro, ele tem o vigário, ele nomeia por 1 ano. Então, e o vigário ele retira a hora que ele achar que ele convém também. Não tem estabilidade. O vigário não tem estabilidade. Então, aqui todos foram nomeados por 1 ano, mas ele renova. Prorroga. Ele né? prorroga. Né? Como 3 Pontas, eu fui nomeado para lá por 6 anos. O Dom Pedro chegou, fica mais 1 ano. A hora que terminou, não, pode ficar mais 1 ano. Aí ficou 10. Fiquei 8 anos em 3 Pontas. Cruzilho foi a mesma coisa, eu fui para ficar 3 anos. Aí ficou 10. Acabou ficando quase 10 anos. E frei? Como que é? Frei, padre, qual a diferença? O frei, dentro de uma congregação religiosa, ele pode ser ordenado ou não. Então, a partir do momento que ele faz os votos, que ele é acolhido na congregação, né, ele vai ser chamado de frei. Né? Faz parte daquela congregação, daquela irmandade. Né? Então, no caso do frei Eduardo, né? O padre Frei Eduardo. Padre Frei. Porque ele... Como era o Dom Diamantino, Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, no caso era bispo, né? É bispo, né? E só uma dúvida, existe, por exemplo, você tem que ter uma certa experiência como padre para o bispo te nomear pároco ou não? Por exemplo, eu posso acabar de ser ordenado, o padre, ou não, né? O padre pode acabar de ser ordenado e já assumir uma paróquia ou não? Ele começa como um administrador primeiro? Sim. Como que é? Depende do bispo. Um exemplo, eu ordenei diácono, fiquei uns dias em Pedralva, depois 2 meses, 3 meses em Campanha e fui para Cruzilha. Ordenei sacerdote em julho. Quando foi dezembro, janeiro, o Dom Pedro, eu seria transferido de lá, o Dom Diamantino, melhor dizendo, ele me nomeou administrador paroquial de Cruzilha, por 3 anos. Quando terminou o mandato de 3 anos de administrador, ele ficou mais confiante e ele nomeou o pároco por 6 anos. Entendi. Então aí acabei ficando na administração da paróquia 9 anos. 9 anos. Agora, se o bispo achar por bem, ele já conhece o padre, depende dele. Agora, tem diocese que depois de tantos anos de padre, Sim. vai colocar como pároco. E o diácono permanente? A diferença do diácono permanente, o próprio nome já diz. Sim, Transitório e permanente. Na nossa diocese, o diácono permanente é aquele que já é casado, né? Se tem filhos, que os filhos já estejam encaminhados, formados. Né? E o transitório? O transitório que já está em vista do ministério para poder se tornar presbítero. Tá. Então, assim, a gente está falando toda essa hierarquia, e essa semana, né, todos nós fomos pegos aí com a notícia da transferência do bispo para o estado do Rio de Janeiro. E foi algo novo, assim, para nós, pelo menos para mim e para vários da nossa comunidade, assim, ele anunciar tudo. Como é que funciona agora? Porque para vir outro bispo precisa ser nomeado pelo Papa. Exato. Então, como que é esse processo? Conta um pouquinho para nós. Nós, já há um bom tempo que não acontece isso com a Diocese da Campanha,
porque a última vez que teve a mudança de bispo, o Dom Pedro já estava aqui como bispo coadjutor. Então, quando o Dom Diamantino já pediu a renúncia, quando ele já tinha que pedir por causa da idade, automaticamente o Dom Pedro já assumiu a diocese, ele já estava aqui. No caso agora, com a saída do Dom Pedro, até dia 23 de agosto, que é a data que ele vai tomar posse na nova diocese, né? Vai ter a missa, a posse canônica dele, né? Que muitos padres virão, também da nossa diocese com certeza, agradecendo o trabalho que ele fez aqui, né? E pedindo a Deus que o abençoe na nova missão. Nós, nesse período, até lá, se a Santa Sé não nomear um outro bispo, assim que ele toma posse lá, o Colégio dos Consultores, que no caso da nossa diocese, tem 6 membros. O Colégio dos Consultores, além de o vigário judicial, o chanceler e também o ecônomo, são membros nato deste conselho. Que pode ter no mínimo 6 membros. Todos padres? Não, o Colégio dos Consultores tem 6 membros. São todos padres, Todos desculpa. padres. E nomeados pelo bispo. Então, com a saída do bispo, o colégio se reúne e vai eleger, dentro do clero da diocese, um sacerdote que possa ser administrador diocesano até a chegada do novo bispo. A nomeação, a eleição, pode ser entre os 6? Pode, como também pode ser dentro de um padre da diocese da Campânia, que tenha experiência na parte administrativa também, né? Para ajudar a conduzir. E o cargo de o vigário judicial e o ecônomo permanece até a chegada do novo bispo. É uma maneira de garantir a caminhada da igreja, né, para que o básico possa estar acontecendo. Quando que a Santa Sé vai anunciar? Às vezes pode estar até já sendo pensado, né? Ou vai eleger um novo bispo, né? Ou é algum bispo que já está numa diocese, vai ser transferido. Né? Tem algum nome, Não, né? Ninguém fica sabendo, não? Não. Porque no Papa ficou tudo cheio de Sim. especulações, né? No bispo aqui não tem. Especulações sempre tem, né? Mas, ou seja, Ninguém sabe. Ninguém sabe. Haveria possibilidade do Dom Pedro ser transferido? Sim, é para tal diocese, é para Juiz de Fora, é não sei para onde. Mas ninguém De sabe. repente ninguém, né? Vai para o lugar onde você menos espera. E quando chegar, tem toda a recepção, Sim, aí vai, tudo. uma vez nomeado, A posse canônica canônica dele na diocese. Isso Na aí, nossa né? diocese. É tudo Esclarecido. e muito bem esclarecido, porque realmente é algo novo. Diferente, né? A Novo gente nunca- para nós, Sim. assim, né? Porque eu me lembro, sim, do Dom Diamantino. E até mesmo agora os folhetos, tudo, enquanto está nesse processo, vai falar o quê? Qual bispo? No nosso caso, Né? até dia Até 23, 23 né, de com o agosto. Papa Leão e com o Bispo Pedro. Não com o nosso bispo, porque ele não é nosso bispo mais. Tá. Ele já é bispo de outra diocese, já foi Isso. nomeado para lá. Mas continuamos, né, com o Bispo Pedro. E o Papa E a Leão? partir se na posse, quando ele tomar posse a nova diocese, se não tivermos ainda um bispo, com os bispos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Já não falamos nada, nem administrador diocesano, nada. A gente precisa trabalhar, né, isso mais na catequese. A gente, é claro que tem que esperar a maturidade. Eu acho que ali no pré-crisma ou na crisma, a gente começar a explicar um pouco mais tudo isso, o porquê das coisas. Porque a gente na catequese, eu sou da pastoral catequética, nós trabalhamos sim todos os temas, mas é claro, em momentos. Então eu acho que para fechar tudo isso, né, e mostrar toda essa beleza e o significado espiritual disso tudo, tem né? gestos que são só do sacerdote. Eu acho que é algo que a gente poderia, talvez, colocar isso como algo a ser mesmo ensinado na Não sei catequese. se você notou, na solenidade de Corpus Christi, nós percebemos que houve uma certa dificuldade em ter todas as crianças da primeira Eucaristia, já adolescentes, não é sob controle, mas muitos não têm o costume de ir numa procissão mais. Estar numa bênção do Santíssimo,
conhecer a beleza, o que é participar, ir comungar, participar do banquete da Eucaristia, que é memorial, sacrifício, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente se coloca diante do Santíssimo Sacramento, a postura, a reverência, então muitas vezes nós não passamos mais por essa escola e, consequentemente, perdemos muita beleza. E, às vezes, exageramos em um ponto e desdeixamos do outro. Vamos agora, então, para a novena e festa da Nossa Senhora do Carmo. Como que estão os preparativos? Mas, primeiro, o senhor é devoto de Nossa Senhora do Carmo, assim como nós? Sim. Em Campos Gerais não tem como não ser devoto de Nossa Senhora do Carmo. Eu cresci com essa devoção, vindo às festas de Nossa Senhora do Carmo e ouvindo sempre, né, o hino Salve a Mãe Santa Virgem do Carmo, né, que a diocese inteira comenta a maneira como o povo aqui em Campos Gerais tem carinho e venera a Mãe de Deus sobre o título de Nossa Senhora do Carmo. E parece que é uma coisa impossível de não estar ligada com o coral Monsenhor Teófilo Sais, né? E com a voz ali da doula, né, puxando esse hino. Então é algo que marca muito. E esse ano, nós, dentro das festividades de jubileu, né, vamos ter uma novena com a participação, que já é comum, é tradição, cada dia um pregador, os 2 horários de missas, né, 15 horas e às 19 horas. E também teremos também a parte da quermesse, que vai começar a partir do dia 10. No mesmo estilo como nós fizemos o Arraial, que aconteceu no Corpus Christi. Vai ser nesse recinto da paróquia, né, pegando também o quintal da casa paroquial, e também essa rua que passa em frente ao escritório paroquial. Né? À noite, ela também será usada. Durante o dia, a rua vai estar liberada. Essas festividades, então, a partir do dia 10. Do dia 10. Do dia 10 até o dia da festa. Até o dia da festa. Concluindo com o show de prêmios. Deve ser bem difícil, né? É um desafio muito grande cuidar dessa parte espiritual da novena. E também toda essa logística, né? Tudo isso, o pós, né? As barracas, as pastorais, ter que organizar tudo isso, quem vai fazer o quê. Então é muita coisa para se pensar, né? Quebra-cabeça. São muitos detalhes, né? Mas a paróquia, quando eu cheguei eu disse isso, né? A paróquia de Campos Gerais tem lideranças competentes, um povo que ama a igreja com todas as forças, tem um corpo que trabalha também na paróquia, que faz a coisa acontecer, né? E a Fernanda tem mania de dizer que às vezes ela tem vontade de entrar na minha cabeça para saber o que eu estou pensando. Tem muita vontade. Então, assim, às vezes eu surto à noite, sonho à noite, no outro dia o trem tem que acontecer, porque é para amanhã, não dá tempo de pensar. Mas geralmente eu acho que também é porque eu sei quem está por perto que vai. À medida que você já pensa alguma coisa... Você já pensa para quem vai delegar. Para quem vai delegar. Para quem vai delegar e para quem vai estar acompanhando. Então, é um desafio. Né? Primeiro, o principal é você estar atento a toda a parte espiritual, né? Os horários, a organização do local, o material. Aí você precisa contar com as equipes de canto, a equipe de liturgia. Qual padre será convidado? Os padres vão ser convidados, a disponibilidade. Caso você quer muito que um padre venha, como o CPP sugeriu, fez algumas sugestões, mas o padre não pode, eu já tenho compromisso. E no caso, né, nós assumimos a paróquia no final de janeiro. E ali já chegando, a Semana Santa chegando, e acaba a Semana Santa. Uma festa atrás da outra. Preparar Corpus Christi, preparar a ordenação, o Arraial, sem contar as comunidades rurais, né, que é um outro mundo à parte, gigantesco e com uma beleza e uma riqueza muito grande. As festas das mais diversas comunidades que nós temos. E também tudo tem que ser organizado e acompanhado. Então, isso dá um trabalho muito grande. Então, eu costumo dizer que o triste é chegar na festa. Às vezes, quando chega a festa... Vocês já estão super cansados. Já, ou seja... Mas aí a coisa acontece por quê?
já está encaminhado, é aquilo, colocou a banda na rua para tocar e não tem como mais. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande, eu sempre tive isso, acho que isso é de formação. Vai fazer alguma coisa? Faça bem feito. O melhor que puder, né? O melhor que puder. Não dá para assumir de qualquer jeito. A mãe nunca... Todas as pessoas perguntavam para a mãe assim, então o Edinaldo vai ser ordenado, já estava no 4º ano de teologia. Ela falava, não sei. Porque... Ela falava assim, eu não sei. Ele está no seminário. Ele está se preparando para ver se é isso mesmo que ele quer. E foi no ano que eu já estava terminando a teologia, e ela falou assim, olha, claro que eu quero que você seja padre, eu estou feliz com isso, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu nunca quero ouvir que você é um padre vagabundo. Eu não quero ouvir isso. Nunca. Eu não queria ouvir isso. Pensa bem, se você ver que não é isso, dá tempo, você pode desistir, tem outras coisas, mas eu não quero ouvir que você é um padre vagabundo. Eu não quero isso. Então, se você vai assumir, assuma para valer e continue fazendo o que você sempre gostou. O dinamismo dele é genético, né? A família e você toda conheceu muito a mãe, dinâmica. Né? Então, isso eu guardei para mim. Sempre guardei. Esse é uma preocupação. Eu nunca achei que eu pudesse estar sendo um padre vagabundo, não fazer nada disso, não. Mas é algo que sempre me incomodou. Eu acho que ela nunca ouviu isso. Nunca ouviu. E espero que de onde ela esteja também, ela nunca possa ouvir isso. Né? Então, ou seja, mas não faça isso como um peso. Vai fazer, faz bem feito. Né? E eu acho que também, para a questão do povo, eu me preocupo muito com isso. Gosto da liturgia bem feita, mas eu acho que a acolhida do povo, o lugar que o povo frequenta, não tem que ser luxuoso. Não falo disso. Mas tem que ser bem arrumado. Tem que ser agradável, tem que ser Ele agradável. tem que se sentir bem. O ambiente que a pessoa chega, o dízimo da pessoa é para quê? Não é para ficar acumulando dinheiro num banco, tendo uma segurança financeira muito grande. Os recursos da paróquia é para estar a serviço do povo. Então, nós temos a preocupação, ter um escritório aconchegante, que a pessoa possa chegar, sentar, ter água potável para ela, ter um banheiro que ela possa usar. Os centros catequéticos bem arrumados, né? Com quadros na parede, com imagens, um ambiente que você chega, ou seja, aqui é minha igreja, é meu. E você sente um clima de espiritualidade. E isso, cada lugar com a sua realidade. Eu comecei em comunidade rural, que era lá, Grupiara, depois o Barreirinho. A sala de catequese no Barreirinho era na mata, debaixo de árvore, varria muito bem o chão, as folhas, toco para as pessoas sentarem, limpinho, punha um pano para a pessoa sentar, uma mesinha com a imagem, com a Bíblia. Né? O rancho, o lugar que a comunidade se reunia toda quinta-feira, que era São Judas, era um rancho de bambu. O chão era de tabatinga. Né? Depois que colocou telha, depois que fez um cimentado. O toco era um altar, o altar era encerado, era um toco de árvore. E passava cera, com querosene, ficava um cheiro horrível. Mas ficava brilhando, eu lembro disso. Não tinha jarra, pegava 1 litro de óleo, encapava com papel de presente, que todo mundo guardava papel de presente, mas ficava bonito. Ou seja, o melhor na comunidade tem que ter vida. Então, às vezes, não adianta você ter uma igreja muito luxuosa, mas ela está inteira, empoeirada, ninguém vai, ninguém cuida. Não tem vida, né? A questão não é essa. Agora, uma comunidade, ela tem recursos para isso, o povo gosta. Por que vamos deixar uma coisa acabada? Vamos deixar imagens estragadas, uma imagem sem mão, né? Tudo remendado lá em cima. Por que isso? Né? Não faz sentido. Então, eu penso que o ambiente do povo, o povo tem que ter... O Arraial marcou muito por isso, né? Foi muito aconchegante, né? Foi muito gostoso. A gente não consegue arrumar o escritório, né? Enquanto a gente está conscientizando as pessoas da importância do dízimo, né? Da importância de estar presente na igreja nessa parte também, a gente vai confraternizando, né? Jesus é alegria, sim. né? E você vê a própria questão do Arraial. Quantas pessoas costuraram bandeirinhas e que talvez nem aqui vieram. Sim.
mas trabalharam em casa. Nós nem tínhamos a data do arraial, ainda tinha gente trabalhando. gente Eu não já. sabia para quê. Se nós iríamos usar aquelas bandeirinhas na festa da Nossa Senhora do Carmo ou se seria possível fazer antes. As bandeirinhas, o pessoal que vem enfeitar, apareceu panela, coisa antiga de tudo quanto é lugar. Sim. Canga de boi, E o povo é muito bom, né? É muito bom. E O povo criou é muito aquele bom. ambiente, né? Depois o forno, o fogão de lenha. Né? Então, o povo sentado, iluminado, decorado, podia tirar foto. Né? Sim. Então, não é todo mundo que tem acesso a lugares assim. E se a igreja tem, por que a igreja não oferecer isso? Né? Exatamente. É nosso. Né? Foi um clima muito familiar, muito religioso, Sim. assim, né? Tava muito aconchegante. Tava muito. Tanto é que nós não muito bom. esperávamos questão financeira, rendimento nenhum. Meu medo era que desse um prejuízo, que ficaríamos mais no vermelho ainda do que já estávamos. Né? Então, meu medo era esse. Né? Falei, meu Deus, nós vamos criar um ambiente para o povo, e se isso aqui der mais... E não deu. Foi interessante. Né? Não deu prejuízo. Né? Mas Deus é tão maravilhoso que tudo foi se encaixando. Foi. E no final, né, ainda contribuiu. E aquilo foi A nossa organizado. palavra. O tempo que nós tivemos para organizar tudo, a logística, foi questão de 7 dias. Que a hora que tomamos a decisão mesmo, porque nem um ambiente que ficava pronto. Né? O trabalho não ia, não terminava. Né? Mas pelo que a gente está percebendo, tá vindo sempre assim, uma festa atrás da Sim, outra. outra. Olha, quanto tempo que vocês estão organizando a festa de Nossa Senhora do Carmo? Começou Sim. praticamente assim. É claro que pode ser que tenha tido já alguns pensamentos. Mas do que nós poderia, lançamos foi... Mas que Foi agora. que foi lançado Foi agora. foi agora. Então, É. assim, a gente percebe esse dinamismo, né, na nossa paróquia. E isso é muito bom. Eu acho que isso mostra, né, para toda a comunidade, para todo mundo, o quão fervoroso é o nosso povo, né? O quão é gostoso essa confraternização. Ah, é tão gostoso, né? Dá vontade da gente ficar conversando mais. Mas vai se estender muito. Então, só pra gente encerrar, né? Então, vamos convidar todo Convidar mundo pra novena e festa, para participar da novena. Começa no dia, na 7, 7. próxima segunda-feira, já às 3 horas da tarde tem missa, e também às 19 horas. E quem prega nesse primeiro dia é o Padre Noel, Ah, que bom. Já que é o aproveita. pároco de Cruzilha. É a minha primeira paróquia. Ah, que bom. E no dia 7 já aproveito para parabenizá-lo, né? 24 anos. 24 já. anos dessa caminhada aí bonita de fé. Quem diria, geralmente no começo eu vinha, acho que quase todos os anos. No dia 7 sempre eu vinha celebrar a missa da novena Nossa Senhora do Carmo, por ser meu aniversário de ordenação. Aí, quando eu fiz 20 anos, foi o ano que a minha mãe faleceu, né? Ela foi em julho, dia 7, quando foi em agosto, ela faleceu. E foi no meu aniversário de ordenação, naquele ano, que eu percebi que as coisas não estavam muito bem. Que eu recebi um cartão, falei, mas quem que escreveu? A mãe, Edinaldo. A letra da mãe era belíssima. Entendi. E ela já mal conseguia, não tinha mais coordenação para escrever. Então eu guardei aquilo e depois no ano seguinte eu não quis vir celebrar aqui. Eu não voltei depois disso. Eu não voltei para celebrar mais o aniversário de ordenação. E eu pensava, nossa, onde será que eu vou estar quando for as bodas de prata, né? No Olha ano só, passado. Deus é perfeito. Aí né? quando eu chego aqui, que eu tomo com gente, olha, eu vou estar aqui. bodas de prata, vai Vou estar em aqui. casa de novo, né? Isso Vou estar aí, em casa. né? Os presentes de Deus, né? Então, Fernando, o que a gente vai orientar Agora a o gente pessoal? vai orientar o pessoal a se inscrever no canal, curtir, comentar bastante, mandar esse vídeo para o maior número de pessoas, para as pessoas também terem a oportunidade de assistir essa conversa boa que a gente teve aqui, né? E nós agradecemos muito, Padre Edinaldo, foi muito bom mesmo esse bate-papo, muita coisa que a gente aprendeu hoje, muita coisa gostosa aí pela frente, a festa, mais uma quermesse, vai ser tipo quermesse mesmo, as barracas, tudo? Sim. Aí parece que ficou tradição já há algum tempo
o feijão tropeiro, né? Ah, Ele volta, no Arraial bom. não teve Não feijão teve. tropeiro, nem o arroz carreteiro. Carreteiro, aí vai ter agora. Vai ter. Coisa E boa. também, praticamente está tudo certo, a questão do milho, vamos dobrar. No Arraial nós conseguimos, não estava programado também, foi decidido um dia antes, que faríamos as coisas de milho verde. Nós ganhamos um saco de milho, a pessoa, foi o Marquinho, falou, se precisar mais pode pegar. Aí no A outro gente dia, precisa, no caso, mais. precisamos de 7, ele deu 10, no outro dia precisamos mais 3, mais 13, então, ou seja, gastamos 23 sacos de milho e não deu. Então agora tem que ser no mínimo 50 sacos de milho. E olha lá, porque é mais dias, né? E o povo queria muito, né, as coisas. Aí, ó, pessoal, os E amantes de milho verde, aí, ó. E a ideia é a gente ir sempre melhorando, né? Sim. Pra esse arraial. Pra arraial não, agora pra Essa festa. quermesse, né? Quermesse agora, o senhor já deve estar pensando numa estrutura diferente. Que aí teve gente que não conseguiu, às vezes, comer. Às vezes tinha até uma comprar fila. ficha estava complicado, Tava né? difícil. Agora não, né? Vocês já estão se organizando com o sistema do Eclesial Do Festas. Eclesial né? Festas. Então, até mesmo a questão de maquininha, Mais caixas. né? Nós teremos 20, né? 20 Acho caixas. que 20 é bom, vai caixas. ser muito bom. Então, E o que vai fazer com que as equipes também ó, tripliquem a vai turma para fritar trabalhar, né? Porque se pastel, tem mais né? caixas, a demanda é muito grande. Então, todo mundo vai conseguir comer, brincar e Isso aí, gente. confraternizar. Não podemos perder, hein? Eu não perco a novena de Nossa Senhora do Carmo. Tô pronta Inclusive, pra já ir. recebi várias graças de Nossa Senhora do Carmo. Só tenho que agradecer. Sim. Isso aí, então. Obrigada, vamos Fábio. despedir, Não pode né? pedir desculpa, mas desculpa por arrastar o senhor É verdade. cansado, né, do dia a dia, mas que bom que o senhor esteve aqui com a gente. E a minha dificuldade com as redes sociais, né? É? Não é fácil me pegar, né? Ah, mas nós Nas laçamos entrevistas. hoje, né? O nosso plano foi infalível. Foi. Muito obrigada, viu? Foi Obrigada, muito Fábio. bom mesmo. Eu que agradeço o trabalho e o incentivo que vocês acabam dando, né? Eu sempre vejo vídeos, né? Eu não fico ligado nas redes sociais o tempo todo, mas eu vejo as coisas que vocês postam, né? E a gente vê que faz a diferença, né? E é um meio que a igreja tem que estar, né? Tem que ter pessoas Tem que que gostam acompanhar, disso. né? Tem Toda que essa acompanhar. evolução. Mas eu também fico tranquilo porque eu geralmente eu corro, né? Mas o Padre Mário e o Padre Paulo Eles são bons, é. eles são bons na rede social, então acaba compensando. né? Tá, mas Isso mais aí. ou menos o senhor vai estar também Sim. gravando uns vídeos legais, assim. Então é Devagarzinho. isso. Obrigado, Obrigada, Fernanda. obrigada. E tchau. Tchau, Até o até a próximo próxima. episódio.